Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na metodologia Pathwork. É uma jornada bem fascinante de autoconhecimento, de crescimento pessoal e, claro, toda a nossa análise aqui é baseada no material fundamental sobre esse tema. Para começar, vamos com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já sentiu na pele em algum momento. Sabe aquela sensação de estar em conflito, como se existissem várias partes dentro da gente, cada uma puxando para um lado? Pois é exatamente desse ponto de partida que o Pathwork começa a sua exploração. E para a gente entender de onde vem esse conflito todo, o primeiro conceito que a gente precisa conhecer é o da dualidade interior. A ideia é que, no fundo, todos nós carregamos uma tensão fundamental que acaba sendo o palco para toda essa jornada de autodescoberta. E como é que essa dualidade aparece na prática? Bom, ela se manifesta em duas forças principais. De um lado, a gente tem o que chamam de eu superior, que é onde moram nossos maiores potenciais, o amor, a sabedoria, tudo aquilo que a gente tem de melhor. Do outro lado tem o eu inferior, que representa os nossos enganos, nossos medos, nossos defeitos. Mas olha, o importante aqui não é pensar nisso como uma luta do bem contra o mal, tá? É mais sobre entender que são partes que formam um todo. Então, o processo de autoconhecimento no Pathwork começa exatamente aí. Primeiro, em identificar essas duas partes. E depois, o que é talvez o mais difícil, em aceitar que ambas existem. Reconhecer tanto as nossas luzes quanto as nossas sombras. É esse o primeiríssimo passo para a gente conseguir se integrar. E essa citação, nossa, ela é muito poderosa, porque ela muda completamente a nossa ideia sobre o que é fraqueza. Ter defeitos não é um sinal de fracasso. O verdadeiro ato de coragem é reconhecer esses defeitos e trabalhar com eles. Isso sim é estar no caminho. Ok. Então a gente tem essa dualidade dentro de nós. Mas como é que a gente lida com isso no dia a dia? Geralmente, para dar conta desse conflito interno, a gente desenvolve alguns mecanismos de defesa. E o mais comum deles é o que o Pathwork vai chamar de máscara. Então, o que é essa máscara? Pensa nela como uma fachada, uma versão idealizada que a gente constrói para mostrar para o mundo. É uma estratégia, muitas vezes inconsciente, que a gente cria para ser aceito, para ser amado e também para evitar o desconforto de mostrar as nossas vulnerabilidades. E aqui tem um ponto super importante. A máscara não é só uma mentira, uma falsidade. É mais complexo que isso. Ela nasce justamente daquela tensão interna, daquela tentativa de administrar o paradoxo entre quem a gente gostaria de ser e aquelas partes de nós que a gente acha que são inaceitáveis. E essa frase, para mim, resume tudo de um jeito muito bonito. O objetivo não é criar uma máscara perfeita ou ter uma vida sem nenhuma falha. A busca é por encontrar felicidade e autenticidade apesar das imperfeições, que fazem parte da vida. Beleza, já entendemos o conflito, a dualidade, a máscara. Mas e aí? Por onde a gente começa a desmontar esse quebra-cabeça? A metodologia oferece uma ferramenta-chave para a gente dar o pontapé inicial nesse processo de transformação. Essa ferramenta é o eu observador. É como se a gente desenvolvesse uma parte da nossa consciência que consegue, dar um passo para trás e observar os nossos próprios pensamentos, sentimentos e atitudes de um jeito neutro, sem se deixar levar pelo drama, sem ficar se julgando o tempo todo. E o que esse observador faz exatamente? O trabalho dele é aprender a distinguir as diferentes vozes que falam dentro da gente. A voz da nossa essência, a voz dos nossos medos e, claro, a voz da nossa persona social, a máscara. Ele não julga, ele só escuta e tenta entender. Então, é isso. Esse é o ponto de partida prático. Desenvolver essa habilidade de se auto-observar é o que abre a porta para uma consciência mais profunda e, a partir daí, para uma transformação de verdade. Ok, ativamos o nosso eu observador. E agora? Como é que essa jornada de transformação realmente acontece? Bom, o processo pode ser dividido em algumas fases bem claras. Primeiro, vem a fase de identificação. É quase um trabalho de detetive interno, sabe? Olhar para dentro e reconhecer onde estão os nossos nós, as nossas defesas, aquelas emoções que a gente vive guardando. Depois que a gente mapeia isso, aí vem a fase de ativação. É quando a gente usa essa nova consciência para acessar a nossa sabedoria interna e começar a agir com mais confiança, com mais clareza. E para não ficar só na teoria, o Pathwork traz um exercício bem prático para a gente treinar esse eu observador. É a chamada revisão diária. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. Funciona assim. No final do dia, a pessoa reserva um momento para refletir sobre o que causou desconforto. Anota os fatos, os sentimentos que surgiram e, com o tempo, começa a observar os padrões.
Que tipo de situação sempre se repete? Quais reações são recorrentes? É um verdadeiro treino de autoconsciência. E todo esse processo, esse caminho, eleva a gente para um lugar, um conceito que é, na verdade, o grande objetivo de tudo isso, fundamental para uma vida mais plena. Autorresponsabilidade. O que isso quer dizer? Basicamente, é sair daquela mentalidade de vítima e entender que nós temos o poder de criar a nossa própria realidade, a nossa própria felicidade. E olha, isso não é sobre se culpar, de jeito nenhum. É sobre reconhecer a nossa força e pegar as rédeas da própria vida. E aqui tem uma ideia fascinante. A forma como as nossas qualidades mais elevadas, que o Pathwork chama de atributos divinos, podem ser distorcidas. O nosso poder interior, a nossa força, por exemplo, pode virar pura teimosia. O amor pode ser distorcido e se transformar em medo da vulnerabilidade. E a serenidade, a sabedoria, pode acabar virando orgulho, superioridade. O caminho, então, é justamente esse. Reconhecer essas distorções na gente. É um tipo de alquimia interna, sabe? É um trabalho de transformar a nossa teimosia de volta em poder assertivo, nosso orgulho em sabedoria serena e o nosso medo na capacidade de amar de verdade. No fim das contas, essa citação amarra tudo. É um convite constante para a gente ter a coragem de questionar nossas próprias limitações e se abrir para novas possibilidades, para novas formas de se ver e de ver o mundo. E assim, a nossa análise de hoje termina com uma reflexão. Não é sobre mudar tudo de uma vez só, mas sobre dar um começo. Com base em tudo que a gente viu, qual seria um primeiro passo, por menor que seja, para praticar um pouquinho mais a autoobservação, quem sabe ainda hoje? A resposta, claro, está dentro de cada um.